Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Suavize bem o corpo, relaxe, feche os olhos, ligue-se a Deus, a todos os seres que você deposita fé e ouça esse trecho do Evangelho. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracomites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abrão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abrão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis notícias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Então, esse é um capítulo do qual João Batista fala. Depois vai ter outro que João dá o testemunho de Jesus e vai se seguir. A Bíblia Sagrada é muito importante. Vamos pedir agora que os mentores fluidifiquem nossa água. Com as mãos em prece, agradeçamos. Pedimos que nossas águas sejam transformadas num remédio. Que a luz de Cristo esteja conosco. Que sejamos libertos, felizes, independentes, curados. E agora, agradecidos por termos realizado este trecho da Bíblia, vamos fazer o nosso pedido, que será concedido. O que precisamos agora? Faça seu pedido. Que assim seja. Que a luz, o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nós por toda a eternidade. A me concentrar, deixar nosso corpo relaxado, tranquilo, sereno.
Deixar nossa água preparada, será como um remédio depois de fluidificada. Verticalize a coluna. Vamos ler agora o trabalho de Lucas. Menino Jesus em Nazaré, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminaram os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, em estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que assim seja. Jesus, Espírito de vida, Pai, Filho do Senhor, veio para nos encontrar, para nos auxiliar, para nos ajudar, abrindo nossos corações para o amor, para a fé, para a divindade que existe em todos nós. Namastê. Vamos nos aquietar e pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que esta água se transforme no remédio, na luz bendita, na força infinita do amor. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, soltar os ombros, deixar a coluna verticalizada, suavizar o rosto, tórax, a coluna, braços, mãos, pernas, joelhos, deixar seu corpo leve. Ligue-se a Deus. Agora vamos ver a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Deixe sua água preparada. Agora vamos ver a circuncisão de Jesus. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias de purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte
antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A qual preparasse diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sentindo que Jesus é o nosso guia, vamos pedir que os mentores purifiquem a água que vamos beber, que nós nos libertemos e que essa água fluídica nos renove e nos dê saúde, nos dê alegria e nos dê energia, paz e todo o bem necessário. Vamos beber agora a água fluidificada e pedir a cura necessária. Bebamos a água bem devagar. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, observar-se bem, fechar os olhos. Vamos ler agora o Evangelho de São Lucas, a Bíblia Sagrada. Agora vamos ler. Esse Evangelho de São Lucas é muito bom. Tem um jeito especial de escrever. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria.
Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completavam-se-lhe os dias. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será de todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando Jesus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Glória a Deus e paz na terra entre os homens, a quem lhe quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas oferecidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Jesus nasceu e havia uma grande alegria entre os pastores e todos. Importante sabermos que Deus está conosco. E havia muitos milagres naquela época. Interessante os anjos falarem com os pastores. Muito bom mesmo. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Suavize bem o corpo, relaxe, feche os olhos, ligue-se a Deus, a todos os seres que você deposita fé e ouça esse trecho do Evangelho. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracomites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio
a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abrão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abrão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis notícias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Então, esse é um capítulo do qual João Batista fala. Depois vai ter outro que João dá o testemunho de Jesus e vai se seguir. A Bíblia Sagrada é muito importante. Vamos pedir agora que os mentores fluidifiquem nossa água. Com as mãos em prece, agradeçamos. Pedimos que nossas águas sejam transformadas num remédio. Que a luz de Cristo esteja conosco. Que sejamos libertos, felizes, independentes, curados. E agora, agradecidos por termos realizado este trecho da Bíblia, vamos fazer o nosso pedido, que será concedido. O que precisamos agora? Faça seu pedido. Que assim seja. Que a luz, o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nós por toda a eternidade. Amém. Concentrar, deixar nosso corpo relaxado, tranquilo, sereno. Deixar nossa água preparada. Será como um remédio depois de fluidificada. Verticalize a coluna. Vamos ler agora o trabalho de Lucas. Menino Jesus e Nazaré, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminaram os
dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que assim seja. Jesus, Espírito de vida, Pai, Filho do Senhor, veio para nos encontrar, para nos auxiliar, para nos ajudar, abrindo nossos corações para o amor, para a fé, para a divindade que existe em todos nós. Namastê. Vamos nos aquietar e pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que esta água se transforme no remédio, na luz bendita, na força infinita do amor. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, soltar os ombros, deixar a coluna verticalizada, suavizar o rosto, tórax, a coluna, braços, mãos, pernas, joelhos, deixar seu corpo leve. Ligue-se a Deus. Agora vamos ver a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Deixe sua água preparada. Agora vamos ver a circuncisão de Jesus. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias de purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
preparasse diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sentindo que Jesus é o nosso guia, vamos pedir que os mentores purifiquem a água que vamos beber, que nós nos libertemos e que essa água fluídica nos renove e nos dê saúde, e nos dê alegria, e nos dê energia, paz e todo o bem necessário. Vamos beber agora a água fluidificada e pedir a cura necessária. Bebamos a água bem devagar. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, observar-se bem, fechar os olhos. Vamos ler agora o Evangelho de São Lucas, a Bíblia Sagrada. Agora vamos ler. Esse Evangelho de São Lucas é muito bom. Tem um jeito especial de escrever. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completavam-se-lhe os dias. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será de todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando Jesus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Glória a Deus e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas oferecidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Jesus nasceu e havia uma grande alegria entre os pastores e todos. Importante sabermos que Deus está conosco. E havia muitos milagres naquela época. Interessante os anjos falarem com os pastores. Muito bom mesmo. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Suavize bem o corpo, relaxe, feche os olhos, ligue-se a Deus, a todos os seres que você deposita fé e ouça esse trecho do Evangelho. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracomites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abrão,
porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis notícias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Então, esse é um capítulo do qual João Batista fala. Depois vai ter outro que João dá o testemunho de Jesus e vai se seguir. A Bíblia Sagrada é muito importante. Vamos pedir agora que os mentores fluidifiquem nossa água. Com as mãos em prece, agradeçamos. Pedimos que nossas águas sejam transformadas num remédio. Que a luz de Cristo esteja conosco. Que sejamos libertos, felizes, independentes, curados. E agora, agradecidos por termos realizado este trecho da Bíblia, vamos fazer o nosso pedido, que será concedido. O que precisamos agora? Faça seu pedido. Que assim seja. Que a luz, o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nós por toda a eternidade. A nos concentrar, deixar nosso corpo relaxado, tranquilo, sereno, deixar nossa água preparada, será como um remédio depois de fluidificada. Verticalize a coluna. Vamos ler agora o trabalho de Lucas. Menino Jesus em Nazaré, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminaram os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso.
Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que assim seja. Jesus, Espírito de vida, Pai, Filho do Senhor, veio para nos encontrar, para nos auxiliar, para nos ajudar, abrindo nossos corações para o amor, para a fé, para a divindade que existe em todos nós. Namastê. Vamos nos aquietar e pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que esta água se transforme no remédio, na luz bendita, na força infinita do amor. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, soltar os ombros, deixar a coluna verticalizada, suavizar o rosto, tórax, a coluna, braços, mãos, pernas, joelhos, deixar seu corpo leve. Ligue-se a Deus. Agora vamos ver a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Deixe sua água preparada. Agora vamos ver a circuncisão de Jesus. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias de purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A qual preparasse diante de todos os povos luas para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava
noite e dia, em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sentindo que Jesus é o nosso guia, vamos pedir que os mentores purifiquem a água que vamos beber, que nós nos libertemos e que essa água fluídica nos renove e nos dê saúde, e nos dê alegria, e nos dê energia, paz e todo o bem necessário. Vamos beber agora a água fluidificada e pedir a cura necessária. Bebamos a água bem devagar. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, observar-se bem, fechar os olhos. Vamos ler agora o Evangelho de São Lucas, a Bíblia Sagrada. Agora vamos ler. Esse Evangelho de São Lucas é muito bom. Tem um jeito especial de escrever. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completavam-se-lhe os dias. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será de todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando Jesus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra,
aos homens de boa vontade. Glória a Deus e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas oferecidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Jesus nasceu e havia uma grande alegria entre os pastores e todos. Importante sabermos que Deus está conosco. E havia muitos milagres naquela época. Interessante os anjos falarem com os pastores. Muito bom mesmo. Vamos relaxar o nosso corpo, verticalizar a coluna e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Suavize bem o corpo, relaxe, feche os olhos, ligue-se a Deus, a todos os seres que você deposita fé e ouça esse trecho do Evangelho. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracomites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abrão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abrão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém
maltrateis, não deis notícias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Então, esse é um capítulo do qual João Batista fala. Depois vai ter outro que João dá o testemunho de Jesus e vai se seguir. A Bíblia Sagrada é muito importante. Vamos pedir agora que os mentores fluidifiquem nossa água. Com as mãos em prece, agradeçamos. Pedimos que nossas águas sejam transformadas num remédio. Que a luz de Cristo esteja conosco. Que sejamos libertos, felizes, independentes, curados. E agora, agradecidos por termos realizado este trecho da Bíblia, vamos fazer o nosso pedido, que será concedido. O que precisamos agora? Faça seu pedido.